Eu diria que tá até mais que o normal por conta de ter que unir prospecção, um monte de coisa de querer começar projetos novos no ano com todo o tempo que passou, digamos, fechado com alguns clientes. Eu tive cliente que parou, por exemplo. Aí tem que retomar tudo, novos criativos, muita coisa. Então a demanda hoje tá bem grande, assim, sabe? Entendi. Bom, bora lá. Deixa eu só compartilhar meu mapa aqui. Qual que é a principal ideia hoje, tá? É, eu queria trazer um tema que é muito complementar com a aula passada, que é como profissionalizar a sua agência para o crescimento. Nós, nos bastidores aqui da Next, eu sempre trago temas aqui, a ideia é sempre trazer temas que estão no nosso dia a dia aqui, que são coisas principalmente que a gente conversa nos bastidores aqui da nossa agência, ou às vezes em mentorados, em coisas que façam sentido e sejam pertinentes para o crescimento da agência e dos projetos de vocês. E aí, desde o comecinho do ano ali, eu venho conversando muito com o Luigi, ele vem puxando muito esse assunto também aqui no dia a dia, sobre um fator que é a profissionalização da agência. Então, ele trouxe esse tema ali na primeira semana do ano para a gente, que ele falou assim, cara, esse ano era o ano da gente se profissionalizar e criar efetivamente e sistematizar efetivamente toda a estrutura da nossa agência, desde materiais, desde melhoria de processos, desde quem já trabalhou em empresa grande ou quem já trabalhou em projetos maiores. Nas empresas maiores, você tem, por exemplo, quando você vai fazer um treinamento em uma empresa, você tem playbooks, que são manuais, coisas específicas para serem tratadas ali, de como a empresa conversa no sentido de comunicação, de comercial, de novas contratações, de tudo que compõe ali em si o bastidor de uma empresa. E para que precisa existir essa profissionalização? Para que você possa, no futuro próximo, delegar com qualidade os serviços para as pessoas que você vai contratar, para que você faça efetivamente um trabalho, como que eu posso dizer, bem estruturado de crescimento, quando a gente fala ali de um processo de planejamento, que a gente conversou ali na última semana de dezembro, no início desse ano também, na aula da semana passada, mais ali em dezembro, na última aula ali, a gente falou muito sobre planejamento estratégico, e esse planejamento estratégico, para ele acontecer efetivamente, ele determina a criação de uma estrutura, de coisas que compõem uma agência ali, para principalmente você se profissionalizar. Para quem está começando, isso daqui também serve muito, tá? Para quem está na faixa de 5 mil, 7 mil, 10 mil, 15 mil de faturamento, 20 mil de faturamento, isso daqui serve como um checklist e uma revisão completa do que você faz hoje na tua agência, em todos os sentidos, tá? E eu peguei todas as etapas aqui dentro de estrutura da tua agência, os conteúdos que você produz e precisa produzir, o processo de atração de leads, o processo de fechamento, a metodologia que você deve criar para sua agência, suas diferenças competitivas, tudo isso eu quero sistematizar aqui com vocês. Se possível, acredito que tudo nessa aula. Esses 3 primeiros tópicos aqui ficaram bem grandes, porque tem muita coisa para a gente conversar aqui. Por que você precisa pensar na profissionalização do teu trabalho, tá? Mesmo que você esteja trabalhando sozinho. Eu vou fazer uma retrospectiva rápida de como é o mercado das agências, para que vocês entendam o porquê que exige essa profissionalização. Eu comecei a minha agência em 2021, mas comecei a trabalhar como agência ali em 2019. Em 2019, a gente estava começando a ter esse estilo de agência mais digital. De 2018 para trás, o que a gente tinha era grandes agências que atendiam grandes contas, que faziam campanhas complexas de marketing e que usavam o canhão de mídia ali do Google, da Meta no começo ali, como forma de divulgar uma mensagem central das marcas ali, só que geralmente marcas maiores, empresas maiores, não necessariamente as empresas pequenas. Com essa mudança, e na minha visão, o que aconteceu foi uma democratização do mercado digital. Então, assim, antes as agências só existiam porque existiam grandes empresas que divulgavam. Se você puxar ali 2016, 17 para trás, onde que era o local de divulgação das empresas?
Era você colocar uma matéria em jornal e fazer PR ali, fazer a publicidade mais tradicional. Era você, por exemplo, estar posicionado numa revista da sua região ou numa grande revista que a gente tinha na época Veja, Exame, revistas desse tipo. As grandes empresas se colocam até lá hoje em dia, mas era um maior canal de vendas. Antigamente, quando você ia subir uma informação da sua empresa, uma vaga de trabalho, etc., você ia para jornal e coisas desse tipo. Depois que isso democratizou, todo mundo tem meio que um canal de mídia na sua mão, que é o Instagram, o YouTube e aí em menor tamanho, LinkedIn, etc. Só que as pessoas precisam de estratégia, precisam de processos, e aí começou a surgir esse formato de organização de agência de marketing digital. Então a gente pega o conceito das grandes agências, os profissionais de marketing, ramifica isso para um contexto de pequenas agências, normalmente enxutas, normalmente com uma junção de 3, 5 profissionais, atendendo 10, 20, 30 pequenos clientes ali. Só que quando a gente trabalhava com isso ali, quando eu comecei em 2019, por exemplo, o contexto era totalmente outro, porque a gente estava trabalhando numa fase inicial, tinha mais empresas entrando do que pequenas agências para atender essas empresas, só que se cobrava muito barato, porque não se entendia qual que era o processo para executar um resultado em um serviço que fosse funcional para um negócio local, para um negócio pequeno ali. Quando eu falo negócio pequeno, tá? São negócios que faturam entre 20 e 30 mil reais por mês até 1 milhão, não, 1 milhão, 2 milhões ano ali, para mim, na minha visão, ainda na visão também das métricas de mercado, são microempresas ali. Depois a gente tem microempresas, os pequenos negócios vão faturar ali mais de 2 a 5 milhões, 7 milhões ano ali, tá? E a gente começou a trabalhar os canais de mídia desses micronegócios, dessas microempresas. Então, a lojinha ali da esquina da tua região, aquelas lojinhas que ficam no centro da cidade ali da tua região, negócios online que surgiram durante esse período. Então, por exemplo, vários de vocês devem atender negócios que nem existem presencialmente, que só existem, por exemplo, é uma loja de Instagram, é uma empresa que o foco dela é vender através do Instagram. Eu tenho clientes assim, por exemplo, uma loja de roupa, por exemplo, uma loja de importados, uma loja de iPhone, por exemplo, que vende 100% como canal Instagram, por exemplo. Só que, vindo a modernização do que a gente chama desse marketing digital ali, focado em negócios, tá? Eu nem estou falando de produto, de serviço, coisas desse tipo. Eu estou falando desse marketing para pequenas empresas mesmo, desse marketing, dessa estrutura de trabalho para pequenos negócios. A gente chega no ano de 2026 aqui, reflexo do ano de 2025, 24 e 23, onde as agências pequenininhas tinham muitos clientes e pouca concorrência. Então aqui eu sei que vários de vocês começaram nessa época, vários de vocês aqui provavelmente começaram a trabalhar com isso em 2022, 23 ou 2024 ali, que foram os anos que eu acho que mais abriram essas agências ou começaram a olhar para essa profissionalização em formato de agência, e aí, a partir disso, a gente começa a ter uma grande concorrência. Então, por exemplo, dentro do grupo da Clube, por exemplo, somos 112 agências, só dentro de um pequeno grupo de pessoas ali. Eu tenho na Digitalize Academy mais de 600 ou 700 alunos que querem ter ou têm uma agência. Então, assim, só dentro do meu pequeno ecossistema ali, nós temos mais de 600 a 700 pessoas que, na teoria, porque é um mercado muito grande, mas na teoria são os concorrentes de vocês ali. Embora na prática não funcione assim, porque o mercado é muito grande. Tá? Mas só nesse contexto, a gente tem muito mais agências do que tinha lá em 2019, 20, 21, quando esse mercado começou. Por que eu estou trazendo esse contexto? Porque eu acredito que se você não passou por isso, você vai precisar passar, que é a profissionalização. Você não só precisa ser profissional, como precisa parecer profissional. E eu acredito que tem várias coisas e etapas aqui que vários de vocês ainda não executaram e que precisam usar essa aula aqui como um checklist para profissionalizar a agência de vocês. Quando a gente começa falando da estrutura de uma agência,
eu quero que vocês foquem principalmente nesses pontos aqui, tá? Se você tem uma agência e precisa profissionalizar ela, o mínimo que você tem que ter é isso daqui. Quais materiais institucionais, o que você precisa de estrutura visual para montar a tua agência, para profissionalizar a tua agência, para fazer com que a sua agência fique redondinho, você tenha tudo na mão, tá? É para fazer tudo isso do dia para a noite? Não, é para você começar a estruturar, começar a verificar o que você tem e o que você não tem. É como se fosse um checklist, você vai mês a mês esticando cada etapa ali e pensando também de forma... Eu gosto muito de estruturar o pensamento isolado. Então, tipo assim, cara, isso daqui é um checklist, no mês tal eu vou trabalhar tal coisa, no mês tal eu vou trabalhar tal coisa, e você meio que hiperfocar nessas pequenas melhorias para que você tenha essa profissionalização acontecendo, tá? O nosso mercado, ele tem muitas agências, mas eu falo muito isso pro Luigi, tá? Toda vez que a gente vai competir com outras agências, tem empresas que são acostumadas a contratar agências, então já tiveram várias agências que passaram. E muitos de vocês já devem ter passado por alguma estrutura de empresa que é assim, que é o mínimo que a pessoa precisa para contratar uma agência de 3 propostas, por exemplo. Não sei se vocês já passaram por isso, mas o cliente, na hora de contratar, ele não vai olhar só o teu orçamento, ele vai comparar com outros 2 ou 3 orçamentos. E, normalmente, aqui na Next, a gente sempre vai até o final ali, não quero dizer que a gente ganhe todas as competições, mas a gente sempre vai até o final delas como a primeira ou a segunda agência a ser escolhida lá. Por quê? Porque a gente sabe que o mercado, ao mesmo tempo, não tem essa profissionalização e 99% do mercado ainda é muito iniciante, ainda tem muito desconhecimento. Então, só o fato de você trabalhar essas coisas que eu estou falando aqui já te coloca no 1%, no 5% desse mercado de agências, porque na maioria das vezes eles são muito iniciantes, são pessoas que não estão com pensamento mesmo de criar efetivamente o negócio e de fazer disso algo profissional para proporcionar um crescimento ali, tá? Então, coisas que você tem que pensar, que você precisa ter aqui servindo como checklist. Apresentação institucional da sua empresa, tá? Que tenha o quem somos, o seu método de trabalho, eu vou falar um pouquinho sobre metodologia de trabalho aqui, os serviços que você presta, os cases que você tem, o processo que você utiliza para exercer as estratégias de marketing e quais são os próximos passos para a empresa ter uma proposta comercial. Esse é o tipo de proposta, é um PDF que eu quero que você tenha para que você, por exemplo, chegou um lead na sua base, você está conversando com alguém ali, às vezes você vai almoçar com um amigo que você não via há muito tempo e quer explicar o teu trabalho, você precisa ter uma boa apresentação institucional, que pode ser uma miniatura do teu site, inclusive, para que você possa visualmente explicar o teu trabalho. Quem você é, qual método você utiliza para trabalhar, quais serviços você tem, quais os cases, os processos. Tem que ser algo simples, coisa de 7 slides, 8 slides ali, simples, ou um PDF, para que você possa se apresentar ali. Eu tenho uma lembrança muito forte aqui na minha cabeça, que é, quando eu comecei a minha urgência, eu tinha uma lista de contatos que eu queria prospectar, e a primeira coisa que eu fiz foi, eu fiz um material PDF, um pouco, na época, nada institucional, né, bem improvisado mesmo, fiz no Canva ali, bem improvisado mesmo. Eu vou ver se eu acho para mostrar num vlog esse material. Se eu fuçar bem ali no meu WhatsApp, eu devo achar coisas ali de 2019, quando eu comecei efetivamente a trabalhar como urgência ali, como gestor de tráfego. E eu enviava, tipo assim, para essa lista de contatos, para abrir conversa, um áudio ali de 1 minuto, 1 minuto e meio, dizendo, olha, eu comecei a fazer um trabalho XYZ, se você sente que você precisa ter mais visibilidade, vender mais, vai utilizar o Instagram como canal, eu estou criando uma empresa focada nisso. E aí eu mandava um PDF que explicava, era mais um PDF até educacional, onde eu explicava na época uma coisa que ninguém sabia, que era qual era a importância do tráfego, o que a gente estava olhando, qual que era a oportunidade ali, e aí a partir desse PDF institucional, eu abri a conversa. E ele é muito útil para que você abra a conversa ali, possivelmente, com o lead que chega... Você me mandou o material? Deixa eu ver, o lead diz aqui que me mandou o material, peraí. Cara, era muito feio. Você achou o material certo? Era um laranja. Nossa. Quem é designer vai chorar vendo esse material aqui.
Até eu olho e falo, meu Deus, como que eu fiz isso? Deixa eu ver. Peraí, não, você me mandou uma pasta geral. Deixa eu ver. Nossa, a gente teve muitas propostas. Hum, aqui, ó. Ah, não, essa daqui foi até uma mais bonita que eu fiz hoje. Deixa eu ver aqui. Isso é uma proposta? Ah, esse daqui é bem nostálgico, mas ainda não é essa, Lu. Mas, ó, por exemplo, vocês verem, eu fazia tudo no Canva. E esses eram os valores que eu cobrava nessa época, ó, tá vendo? Tipo assim, essa era a minha proposta comercial. Isso daqui, ó, foi a primeira que a gente fez, 30 de julho de 2021. Ainda nem existia agência, não existia nada. E era outro nome que eu tinha de agência, não era Next ainda. E era totalmente assessoria de tráfego pago ali, focado em tráfego pago. Mas ainda assim tinha um material mais feio ainda que eu enviava quando eu ia fazer a abertura ali da conversa com o cliente. Isso daqui melhorou, nossa, isso daqui melhorou demais de um mês para o outro ali. Mas o valor mais caro, vocês terem ideia que eu cobrava, era R$ 1.000. R$ 1.000, tipo assim. Era bizarro essa época aqui, foi dos primeiros clientes que eu fechei. Mas depois eu vou achar para vocês, tem uma mais feia que essa ainda, que é uma que eu fazia, deixa eu ver se eu... Não, não vai carregar no WhatsApp. Mas a ideia é que você tem uma apresentação, e aí eu uso muito isso hoje, que é para começar uma abertura de conversa com o cliente. Que a ideia é você ter um material para apresentar ali, entender o contexto da tua empresa para começar a abrir conversa e chamar atenção. Pode ser isso, pode ser um vídeo, pode ser, você tem que ter algum tipo de apresentação, mas eu prefiro a apresentação para que você... Essa apresentação, na minha visão, serve como se fosse um cartão de visita, saca? Tipo assim, cara, é dizer o que você faz, para quem você faz, como você faz, e ter claro esses diferenciais. Quando você cria isso, inclusive, fica mais claro a tua proposta de valor para cada cliente. Porque uma das principais coisas que eu vou continuar batendo na tecla, e eu fiz uma reunião ontem, fica muito claro isso. Ontem era umas 6 da tarde, eu tinha uma reunião marcada, e era uma reunião com um expert do mercado imobiliário lá de Brasília, e, e ele veio através de rede social, etc. E aí ele quer montar um projeto para começar a se tornar um expert nessa área. Então ele quer criar um projeto educacional nessa área, tem grana, tem todo o suporte, já está com o videomaker lá gravando ele todos os dias, e precisa de estratégia, funil de vendas, e precisa começar efetivamente a ganhar dinheiro. A primeira coisa que ele me falou é, eu não quero uma agência, eu quero alguém que possa estar ao meu lado trabalhando. Eu falei, cara, mas a agência faz isso, a diferença é que muitas vezes vocês contratam agências ruins. Só que até você ficar quebrando esses paradigmas e etc., é melhor que você nem entre nessa briga, é melhor que você se posicione já de outra forma e meio que crie uma categoria diferente de trabalho ali, a partir da tua metodologia, a partir dos cases que você tem. Então, a gente trabalha como, eu sempre falo isso, a gente trabalha como modelo de negócio de agência, mas tenta parecer cada vez menos uma agência, cada vez menos citando isso. Para quê? Para que não entre nesses paradigmas do mercado, porque o mercado, infelizmente, está lotado de agências ruins. E a gente aqui está trabalhando para tornar e mudar, não digo que mudar esse paradigma, mas se colocar nessa porcentagem de boas agências e de agências confiáveis que vão crescer nos próximos anos. Porque não tem como dizer que as empresas vão parar de precisar de uma agência. Não existe essa possibilidade, na minha visão. O que vai parar de acontecer é que vai ficar, aumenta-se a concorrência, às vezes os preços, por ter muita concorrência, vão cair um pouco mais, e você tem que se posicionar da forma correta para criar uma categoria de serviços que, mesmo se parecendo com uma agência, se posicione de outra forma. Outra coisa que você tem que ter, todo mundo me faz essa pergunta aqui, Henrique, você vai para uma reunião sempre com a mesma proposta comercial? O que eu sempre faço, tá? Eu tenho uma proposta comercial que é padronizada, com 3 planos de serviços, só que a partir da quantidade que o cliente me apresenta de estratégia, eu manipulo essa proposta. Exemplo aqui, tá? Na minha proposta, num valor ali mais ou menos é R$ 4.800 que a gente coloca, nós executamos uma média de 20 conteúdos por mês na rede social. Certo? Então, o meu plano de conteúdo, quem já é um pouquinho mais antigo já viu eu mostrando essa proposta ali. Eu tenho uma proposta de 1.800, 2.500 e 4.800 ali,
são os valores que a gente trabalha aqui, o valor base que eu costumo trabalhar para pequenos negócios. Aí, exemplo da reunião que eu fiz ontem às 18 horas. O cara quer postar no mínimo 3 vezes ao dia no Instagram, porque a ideia dele é entrar com força, com dinheiro de tráfego, para efetivamente se posicionar. Logo, não adianta eu vir com aquela proposta padronizada. Eu preciso entender o projeto, preciso entender os detalhes e aí manipular a proposta. Só que eu uso aqueles valores como base. E aí eu faço uma proporção ali de quantidades de conteúdos, quantidades de serviços a mais que eu vou anexar para o cliente. Henrique, precisa ter muito bem definido as quantidades? Sem dúvidas, tá? Às vezes eu pego aqui que alunos que são da clube de mentoria, que não vendem, eu estava falando com um deles, acho que ele está aqui, eu não vou falar o nome exatamente da pessoa, mas a pessoa vai saber. Na semana passada me falou em reunião que faz o contrato, etc., e não coloca a quantidade. Cara, eu acho isso muito perigoso. Tem que definir a quantidade, tanto para não ter problema contratual, no motivo de cancelamento ou algo do tipo, entregar menos do que foi prometido, e para que você justifique o aumento de valor, para que você justifique, porque hoje, inclusive, vocês consomem conteúdo, vocês sabem. Por exemplo, o empresário que vai consumir o conteúdo do Alfredo Soares, por exemplo, vai sentir a sensação de que precisa postar 8 vezes no dia, 10 vezes no dia. E imagina que você chega com um cara assim e está com um contrato com conteúdo ilimitado, por exemplo. Então tem que limitar, tem que basear o seu orçamento em quantidades também, porque nós somos prestadores de serviço no final das contas, e embora buscamos sempre o resultado, precisamos balizar isso na quantidade de conteúdo que a gente entrega. Porque mesmo se você for contratar um freelancer para te auxiliar no design, na edição de vídeo, ou mesmo um CLT, ele tem uma capacidade produtiva específica ali. Ele tem um limite. Ele tem uma capacidade produtiva em um dia, em uma semana, em um mês. E aí você vai balizar isso, porque essa é a tua matéria-prima, tá? Quando a gente vai trabalhar o custo de uma empresa comum ali, a gente fala de matéria-prima, insumos, etc. Esses são os insumos do nosso trabalho aqui como agência. Esses são os ativos que a gente tem na mão que viram um produto para ser vendido no mercado. E a gente tem que entender essa limitação e entender que essas quantidades fazem parte da entrega e fazem parte do trabalho, tá? Então, outra coisa que aí culmina nisso daqui, um contrato claro e simples, com o escopo do trabalho, os prazos muito bem estabelecidos, as suas responsabilidades e os seus limites como agência e os limites do cliente de pedidos e até onde o teu trabalho vai efetivamente, tá? Se você precisa de um contrato, eu vejo vira e mexe as pessoas têm pedido ali no grupo, nós temos um formato de contrato para compartilhar na Academy, na Club também, tá? Então, assim, eu não deixo liberado lá, porque eu acho que eu não posso deixar liberado 100% lá para copiar e colar, mas sempre que você precisar de um contrato, é só pedir no nosso suporte, que eu libero o contrato para vocês lá, e vocês podem se balizar ali a partir do que a gente usa de cláusulas por aqui. Fator muito importante que vários de vocês não têm, coisas que eu estou revisando aqui na nossa estrutura. Site, tá? Não necessariamente um site com o portfólio, mas um site que tenha a possibilidade de gerar leads para vocês, tá? Então, um site que auxilie você a qualificar, educar e preparar o cliente para o fechamento. Quando você vai trabalhar com clientes mais criteriosos, eles procuram sobre você no Google, eles vão procurar sobre você nas redes sociais, eles vão fazer uma pesquisa do trabalho de vocês. Isso talvez não aconteça hoje, porque 80% dos clientes de vocês são clientes de indicação. E clientes de indicação trazem mais confiança ali na conversa. Agora, quanto mais institucional, quanto menos conversas você tem com esse cliente, mais ele vai exigir desses materiais serem funcionais para qualificar e para melhorar o teu processo com esse cliente. Um site profissional precisa de uma mensagem clara de quem você ajuda, com o que você ajuda e por que você ajuda aquelas pessoas, aquele tipo de empresa, aquela categoria ou aquele desafio específico. O método explicado com um passo a passo simples, os serviços muito bem organizados, sem uma lista confusa, os serviços que você efetivamente entrega, provas reais, cases, números e bastidores, o CTA direto, um diagnóstico, uma conversa, uma aplicação para a pessoa se tornar cliente. Estrutura do seu serviço, serviços muito bem definidos, escopos fechados e modelos de entregas claros.
O cliente vem com escopo diferente, você adapta, mas você precisa nortear a partir do que você efetivamente realiza. Normalmente, você vai realizar coisas específicas que geram mais resultado para o cliente e você vai ser reconhecido por aquilo. E é importante você ter isso bem definido para que você crie uma certa autoridade na sua região, na sua rede social, entre os seus clientes, conhecido por um serviço específico, conhecido por uma estratégia específica para que o cliente procure você em determinadas dores que eles têm ali, tá? Então, uma definição muito importante para saber quais serviços que você quer focar, para saber quais são os escopos de trabalho que você tem, para você entender o que tipo de serviço que entra e o tipo de serviço que você não faz. E modelos de entregas claros, modelos de trabalhos mensais, modelos de projetos ou híbridos entre consultoria e serviços, etc. Vale a pena ter essas opções para você poder rapidamente, em coisa de 1 hora, 2 horas, enviar uma boa proposta a partir da dor de um cliente ali. Estrutura mínima, estrutura de processos, um checklist para onboarding, um checklist para entregas que você tem que fazer. Eu sempre falo que o onboarding é o início da experiência com o teu cliente, tá? É o que vai balizar o primeiro, segundo, terceiro mês de trabalho ali. Por isso que eu quero um foco muito grande nisso aqui. Fazer um bom processo de onboarding é ultra necessário para receber indicações boas ali, para deixar o cliente engajado no trabalho, para fornecer os materiais que você precisa, para que, assim, o mais importante do processo de onboarding, na minha visão, é deixar o cliente engajado. Por quê? A ideia de uma agência, eu prego muito isso quando eu falo com os meus clientes. A ideia de você entrar dentro de um cliente para fazer o teu serviço de marketing não é ele delegar ou delargar tudo que ele tinha nessa área. É para que ele veja isso como um ativo e, a partir disso, ele movimente a equipe dele, o time comercial dele, os bastidores de pessoas que ele tem trabalhando lado a lado ali, para que aquilo vire um ativo para potencializar as vendas dele. Então, eu não quero que, por exemplo, vocês... Quanto menos você puder se envolver com isso, melhor, que é aquele tipo de cliente que só vai contratar o teu serviço para que você faça meia dúzia, 12, 15, 20 posts por mês ali e aquilo, acabou a entrega. Por quê? Na hora que as coisas apertarem, ele vai te mandar embora, você vai ser o primeiro a ser cortado como custo e você nunca vai poder aumentar o valor daquele cliente. E vocês têm que entender uma coisa, que é um conceito que chama expansão de receita. Não necessariamente você expandir a tua receita é sempre conseguir clientes novos. Você pode expandir a tua receita aumentando o teu ticket médio com os clientes que você já tem. Só que você só faz isso fazendo com que esse cliente cresça. Então, o cliente cresce, logo ele vai querer entrar em novos canais de vendas, logo o time comercial dele vai precisar de mais material, logo ele vai precisar de mais vídeos a ser produzido, logo vai ter uma sequência de fatores, de site que ele precisa fazer, de identidade para novos projetos. Cria novos projetos, empresa que está crescendo ali e que vai continuar contratando outros serviços. Esqueci de falar, tá? Quem quiser mandar coisa no chat, está aberto aqui, tá? Bom dia, vocês têm alguma planilha ou checklist pronto para esse processo de onboarding, para pegar as informações do cliente? 2 lugares que a gente tem isso, tá? Se você entrar... Tem um Trello que eu compartilho de processos, do módulo de processos dentro da Digitalize Academy. E eu estrategicamente deixei salvo o que a gente usa aqui internamente para abertura de clientes. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para que você possa tirar um print, mas eu posso compartilhar isso depois. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, eu tenho um checklist e aí ele vai um pouquinho além depois de alguns outros detalhes. Mas eu tenho um checklist genérico aqui, que está dentro do nosso Trello, que é esse processo de entrada do cliente, que é a sequência de coisas que a gente faz. Então, a partir do momento que ele passou pelo processo comercial, ofereceu serviços, investigamos, fizemos uma apresentação e conhecemos o cliente, agendamos uma reunião para fechamento, a gente tem esses processos aqui, que são 6 processos até o início do trabalho ali, e depois do início de trabalho, a rotina que é feita de onboarding está no manual do cliente, tá? Então, o trabalho iniciado é o manual do cliente ali. Então, assinatura e processos administrativos. Então, qual é a sequência que eu faço? Cliente diz sim na reunião,
Às vezes, na própria reunião ou no WhatsApp depois, já vou pedir os dados dele. Eu vou fazer o contrato, normalmente no dia seguinte ou na tarde seguinte que eu fechei ali. Enviei o contrato para assinatura e o meu financeiro fez a cobrança, nós efetivamente começamos o trabalho. E a gente faz a criação do grupo com todo mundo que vai participar, enviamos o formulário. Isso daqui, esse formulário, tudo que tem, tá dentro da aula de processos lá na Academy, tá? E aí a Bianca perguntou aqui, esse está naquele link do Trello que compartilha com a gente, né? Esse não está no Club, tá? Ele está no Trello que eu compartilho dentro da Digitalize Academy no módulo de processos. Tem um módulo de processos, é uma aula do Luigi, o Luigi fala muito sobre qual é o dia a dia desse Trello aqui, e aí tem como é que é o nome? Um template desse Trello aqui, lá. E aí eu faço uma reunião interna com o meu time para explicar para eles o projeto que eu vendi, após o formulário ser preenchido. Então, eu pego a informação do formulário, com as redes sociais na mão, com tudo na mão, eu faço uma reunião interna com o meu time para explicar para eles o fechamento daquele cliente, qual a necessidade. Depois disso, isso tudo vai acontecendo simultâneo nessa ordem aqui. Aí a gente faz a reunião de onboarding. A reunião de onboarding vocês já conhecem. É aquela reunião que eu mostro o manual do cliente, mostro todo o processo que está sendo executado e apresento para o cliente ali como vai ser o dia a dia de trabalho e quais são as coisas que vão acontecer em sequência. Planeja a estratégia, e a maioria dos clientes que a gente tem fechado, a gente faz uma apresentação da estratégia 5 dias depois. Eu já mostrei para vocês também essa estratégia, é uma apresentação que eu mostrei uma vez no Canva, tem em outras aulas, que a gente mostra essa estratégia para o cliente, mostra todo esse passo a passo, e aí faz o planejamento, pega tudo que é de material, prazo para começar as campanhas e efetivamente começa a execução e o trabalho se inicia, e aí começam os processos internos aqui do dia a dia, dos bastidores da nossa agência mesmo, para executar esse serviço. Então, esse daqui, opa, eu tirei isso aqui, é o processo que a gente utiliza para começar esse trabalho de onboarding. Depois o checklist de entrega, que é esses bastidores do dia a dia da agência, um padrão de comunicação com o cliente. Então, quando você vai se comunicar, como você vai pensar a experiência do cliente, quais são os tipos de reuniões que você vai fazer com esse cliente, como que você apresenta relatório, o que você fala na reunião, o que você agrega, tudo isso tem que ser bem pensado, tá? Não tem que ser feito no flow ali, não tem que ser feito, tem que ser um processo que você isola e pensa, porque o resultado que você entrega e esse contato pessoal que você tem com esse cliente é o que gera experiência dentro da agência, tá? É o que gera experiência para esse serviço acontecer e o cliente se sentir próximo de você numa comunicação. E aí a ferramenta de organização que você vai utilizar, se você vai utilizar um Trello, um Notion, um ClickUp, independente qual seja, isso ser definido e você colocar tudo que é material, tarefa, checklist, tudo dentro desse local que vai centralizar ali. É como se fosse o sistema único que vai ser trabalhado na sua agência, tá? Então, com estrutura, você consegue fazer o cliente entender um valor melhor do teu trabalho, um valor maior do teu trabalho. A agência cresce sem sugar todo o teu tempo, sobra tempo para você, porque você sabe onde está cada coisa, está tudo muito bem organizado, e você cria um plano assim para crescer a partir do momento que tudo se organiza. Sem estrutura, você acaba vendendo mal, porque você não tem clareza do que você vai vender, você vende o que o cliente te pede, não o que você gostaria de vender, o que você acredita, fecha poucos contratos e vive o dia inteiro apagando incêndio. E aí aquela sensação que eu sei que vários de vocês têm. Não sobra tempo para produzir conteúdo, não sobra tempo para prospectar novos clientes, não sobra tempo para pensar no futuro da agência de vocês, porque vocês estão sempre apagando incêndios e sempre vivendo a rotina maluca da operação. E a ideia é que você, na aula passada eu falei sobre isso, nessa aula eu volto a falar novamente. A ideia é que você utilize essa aula não para mudar tudo do dia para a noite, mas para entender quais são as coisas que precisam ser desenvolvidas para efetivamente terem um processo realmente funcional ali, com uma estrutura criada, tá? Outra coisa que a gente vai passar para o segundo ponto aqui. Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte de estrutura? Se tiver, pode levantar a mão ou mandar no chat por aí, que eu respondo, tá? Ninguém? Tranquilo? Perfeito.
Outra coisa extremamente importante, tá? E cada dia que passa eu vejo como isso tem mais valor aqui pra gente na Next. O conteúdo é como se fosse um funcionário teu antes até do lead chegar no SDR. Por quê? O conteúdo se torna um baita artifício para pré-vender o teu serviço. Quando um cliente vem através do seu conteúdo, do seu anúncio, de algo que você criou e de um canal de mídia que você criou, você consegue efetivamente entender o poder do conteúdo, entender como fica mais simples o fechamento, pensando que o cliente já conhece você, já sabe que você acredita e já sabe efetivamente o que esperar do teu serviço. Deixa eu só responder uma pergunta antes. Eu vou deixar a sua dúvida para depois, que ela não tem tanta relação com o conteúdo específico, tá? Mas eu vou responder finalizando o mapa aqui, fechou? Que aí eu fico mais tranquilo para responder ela de forma mais aberta. Então, a produção de conteúdo tem que ser, principalmente, antes da call, o lead já precisa saber que você entende do problema dele, que você não é um cara barato demais, então ele não está procurando qualquer agência, ele está procurando alguém que vai resolver o problema dele, logo isso tem um custo, e que existe um método por trás do que você está fazendo, que existe uma estratégia que não é genérica, que pensa exatamente naquela dor como e traz soluções, tá? O caminho é, quanto menos genérico você parecer, quanto mais único você for, mais valor agregado e percebido o cliente tem. Lembra, tá? A construção de autoridade não é só ter número de seguidores, não é só produzir um volume insano de conteúdo, não é só estar postando com design bonito. A autoridade é algo percebido pelas outras pessoas. As pessoas te transferem a autoridade. Sobre o que as pessoas estão falando de você é o que transfere a autoridade. Quando alguém vai te indicar, não vai te indicar como um menininho lá que faz o tráfego. Vai entender o valor percebido de uma empresa, de um formato, de uma estrutura que pode resolver aquele problema que o cliente tem. Tá? O conteúdo ser bem profissional e ter o objetivo de antecipar as objeções, explicar os processos de como se tornar o cliente, o que é executado no dia a dia e demonstrar essa visão estratégica que você tem sobre esses problemas, sobre as soluções. A agência precisa ter esses 4 pilares claros de conteúdo aqui, tá? Conteúdo que gera essa autoridade, e aí você pode transferir essa autoridade fazendo análises de mercado, mostrando bastidores de decisões que você faz no dia a dia e de tipos de coisas que você resolve para os seus clientes. Ter opiniões firmes é muito importante dentro da internet hoje, tá? Então, levantar as suas bandeiras ali, trazer a sua experiência e trazer coisas que tragam essa sua opinião e essa sua visão de mercado. Fazer essa parte educacional, tá? Não existe nada mais poderoso do que trazer clientes através da educação, tá? E mostrar para ele como você pensa essa questão de marketing e vendas, trazer para ele muito mais do que deve ser feito, que não deve ser feito, tá? Uma das coisas que mais tem funcionado aqui para mim, nas reuniões de vendas que eu faço, é que as agências que não conseguem, e isso é muito maluco, tá? A maioria das agências que não entregam resultado, nas reuniões de vendas, são as que mais prometem resultado. Não sei se vocês já perceberam isso. E uma estratégia contraponta, a bandeira que eu levanto, é a bandeira de, cara, eu sou muito realista na ligação. Tipo assim, eu sou muito realista em toda call que eu vou fazer. Realista de conseguir demonstrar para o cliente qual resultado ele deve esperar. Ser realista de que não dá para ficar a vida inteira investindo pouco em tráfego, mas que a gente vai criar um trabalho realista para que ele possa progredir o valor de investimento em tráfego. Então, mostrar a realidade, levantar a bandeira de, cara, essa daqui é a realidade do mercado, essa é a realidade do trabalho que a gente vai executar. Eu não vou ficar aqui entrando em call para te prometer rios e fundos sem entender o teu processo, sem entender dos números que a gente tem e sem a gente ficar prometendo milhares de coisas. A bandeira é, eu vou te mostrar o que não funciona, vou te mostrar que não existe milagre, eu vou te mostrar qual é o trabalho que vai ser executado para efetivamente gerar resultado. Isso tem dado muito mais certo do que ficar prometendo coisas demais, tá? Às vezes você perde uma venda ou outra, às vezes você perde uma venda ou outra, porque tem gente que espera a solução que não existe. Tipo assim, tem gente que quer milagre, entendeu? Tipo assim, eu fiz uma reunião, tava conversando com o Luigi no final do dia sobre isso. Eu perdi uma proposta na semana passada, porque veio uma empresa aqui, que ela é uma espécie de consultoria também, a gente tá pegando bastante cliente
que vende serviço e vende serviço caro, que é uma consultoria, e essa consultoria vende algo em torno de 130, 150 mil reais, e vende para grandes empresas ali. Consultorias têm esse valor agregado maior ali, principalmente as grandes consultorias. Só que ela está em decadência ali, então ela fecha grandes clientes, mas ela não tem um bom canal de vendas digital, e ela não gera uma quantidade boa de leads. E aí, com coisa de 2 ou 3 mil reais de investimento em tráfego, a CEO queria que eu apresentasse uma estratégia que ia trazer, no mínimo, 20 reuniões qualificadas para ela, para que ela fechasse em torno de 2 ou 4 negócios desse de 150 mil reais. Gente, como que eu vou trazer um faturamento de 600 mil reais com 3 mil de investimento? E eu fui muito realista para ela. Falei, você quer algo que não existe? Tipo, você tá procurando algo que não existe. E se você quer fazer isso, principalmente com tráfego direto, aí que não existe mesmo. Então, eu não estou dizendo para você que você tem que investir 100 mil em tráfego. Eu estou dizendo que talvez o tráfego direto não é o caminho. Talvez você tenha que pensar conteúdo, vai ter que pensar em evento, vai ter que pensar em outras oportunidades, outros materiais, outras decisões que você vai ter que tomar. E ela queria muito saber quanto que eu vou ter que investir, qual que é o custo por lead, quantas reuniões. Eu falei, não é assim. Tipo assim, não tem como. Você não está pedindo para mim, para eu te entregar uma reunião com o seu Joãozinho da loja de doce da esquina. Você está me pedindo para te entregar com o gestor de RH da Ambev, por exemplo, saca? Tipo assim, não é isso que ela estava me pedindo. Era isso que ela estava me pedindo com 3 mil reais de investimento. E colocando a pressão em mim, eu nem tinha vendido para ela ainda. E eu falei para ela, olha, preciso ser bem realista, não vai funcionar. Mas vai ter outras estratégias que você vai executar que pode ser que funcione. Pode ser que traga esse gerente de RH, que traga essa pessoa que compra esse treinamento nas grandes empresas. Mas ao invés disso, às vezes a oportunidade está lá, por exemplo, em fazer um conteúdo orgânico no LinkedIn, por exemplo. Fazer um lead magnet, por exemplo, lá no LinkedIn, que trabalhe com essas dores específicas que essa consultoria entrega. Porque não é o perfil do cara que vai estar contratando algo através de um Meta Ads ali. Não faz tanto sentido, sabe? Então, é bom ser realista e é bom mostrar para o cliente o que não funciona. E aí eles não escolheram a gente e, tipo assim, foi muito louco, que eram 3 pessoas, 3 decisores. 2 pessoas da equipe interna de marketing, quem decidia efetivamente era a CEO. As 2 pessoas do marketing entenderam o que eu falei e estavam muito compradas no que eu estava vendendo, nas ideias que eu trouxe diferentes, ideias mais criativas para tentar chegar nesse resultado, ou chegar próximo do que ela queria, só que sem pensar nesse tráfego direto, sem vender ideia desse milagre que ela queria. E a CEO que é tipo assim, CEO é uma loucura de empresa que é CEO de verdade, que é eles não querem saber o que você vai fazer ou como você vai fazer, eles só querem que você faça. Então, tipo assim, é meio bizarro pensar assim, mas, tipo, eles têm 70, 80 pessoas abaixo deles e eles não querem saber como vai ser feito, eles só querem que seja feito, saca? Então, tipo assim, só que ela falou, Henrique, não sei o que, a gente fechou um contrato de 6 meses com outra agência, mas eu vou deixar o seu contato aqui, porque se não der certo, eu vou chamar você em junho, julho ali. Eu falei, caraca, ela já tá contratando meio que sabendo que ela vai cancelar ali em junho e julho. Mas tudo bem, cada um com os seus problemas, talvez não seja. Era um cliente que era uma consultoria grande, que eu queria estampar ali entre os meus clientes, mas eu já sabia que talvez não fosse um cliente que fosse ficar pro longo prazo com a gente aqui na agência, tá? Então é bom sempre trazer isso, erros comuns, trazer o que não funciona e trazer. Acho que eu vou até fazer um reel sobre isso, vai ser legal. Vou fazer um reel sobre contando esse milagre que esse cliente queria. Outra coisa muito importante, tá? Sempre trabalhar prova social, cases teus, mesmo que pequenos, prints, números e processos que você está executando, e antes e depois, visão do que você tem, não só o faturamento que aquilo gera, tá? E aí, conversão. Sempre trazer os pilares de conteúdo para trazer esse convite direto para a conversa, chamar para um diagnóstico, ou aplicar para uma mentoria, ou aplicar mesmo para os serviços da agência, tá? Onde postar? Instagram, para gerar autoridade de relacionamento. Na minha visão, em todas as redes sociais, o Instagram é o melhor por um fator, que é o direct, tá? O direct, antes ali, o melhor local para vender ou fazer as pré-vendas é o WhatsApp. Mas falando de rede social, de conteúdo, direct é o melhor local para trabalhar com esses clientes, gerando relacionamento, tá?
antes da venda ali. LinkedIn para você se posicionar e ter uma proximidade maior com os decisores. Lá é menos volume, menos oportunidade, menos pessoas olhando o teu conteúdo, menos visualização, mas normalmente, se você faz um bom conteúdo, são os decisores que vão estar olhando para o teu conteúdo. E o YouTube é para você criar um conteúdo profundo e durável, para que você crie. Faça esses conteúdos, tá? Eu sempre falo isso. Pense no conteúdo como meio que um backlog, ter um bastidor teu de materiais que você pode usar com o cliente, coisas que você precisa explicar para o seu cliente, e são coisas repetidas que são dores específicas de todos os clientes. Crie vídeos sobre isso, crie materiais para que você possa mostrar esse trabalho, mostrar o teu formato de pensamento, mesmo sem ter milhares de visualizações lá, para que sirva como acho que é essa palavra, um repositório de conteúdo teu, um repositório do teu trabalho lá, efetivamente, tá? Qual a frequência de conteúdo? Eu acredito muito nessa questão aqui, tá? 3 conteúdos profundos por semana e uma distribuição em formatos menores durante os outros dias, tá? Hoje a gente vive num mundo que só fazer um conteúdo bom não basta. Tem que fazer um bom conteúdo e em volume, tá? Então, um bom conteúdo e volume de conteúdo, se você efetivamente quer jogar esse jogo de criar essa audiência, ter a sua marca pessoal e fazer com que isso gere clientes para você. E aí o cliente, o conteúdo, é um ótimo formato para filtrar clientes ruins. Porque você filtra quando você fala do processo, e aí quem quer milagre não vai se interessar por esse processo, porque ele está esperando uma estratégia milagrosa ou algo que pareça muito mais simples do que você entrega. Só que os melhores clientes são os clientes que querem efetivamente passar pelo processo. São clientes que efetivamente querem aquilo que você está vendendo e compram essa ideia. Mostrar os limites, então faz o cliente entender efetivamente qual é o seu trabalho e até onde ele vai. E você fala de inúmeras decisões que você toma, e aí quem quer algo barato não vai ficar se interessando, porque quem quer algo barato vai comprar X posts, X coisas, e aqui você tem que vender resultado, vender a ideia de que você é especialista naquilo que você está falando. Uma outra coisa que eu tenho pensado muito aqui, eu não sei se cheguei a colocar no mapa. Existem 2 formas de você nichar a sua agência, tá? Caso seja uma coisa que martele na tua cabeça. Você pode nichar a sua agência pensando em um nicho específico de clientes, ou você pode nichar a sua agência pensando em uma estratégia específica que você executa e que dá certo para você. Vou dar um exemplo aqui, tá? O funil que eu crio tanto para vender os meus serviços da minha agência, no formato que eu crio conteúdo, no jeito que eu faço os anúncios, nos processos que eu utilizo aqui, no jeito que eu chamo para reunião, processo de SDR, etc. Mas o jeito que eu vendo os meus infoprodutos e as minhas mentorias e as coisas que eu faço, é uma adaptação de várias estratégias que eu já vi no mercado e eu criei o meu jeito de executar. E uma coisa legal tem acontecido é que, a partir do momento que fica claro para quem é um pouquinho mais inteligente no sentido de marketing, e vê como essa estratégia funciona e vê os resultados disso, se a pessoa tem um produto parecido, ela começa a se interessar por isso, pelo jeito que eu faço aquela estratégia. E aí ela não chega sendo de um nicho específico ou não chega pedindo algo genérico. Ela quer que eu pegue aquela estratégia específica e aplique especificamente no negócio que ela está fazendo. Então, vou dar um exemplo. Eu fiz uns 3 leads magnet lá no LinkedIn. Teve gente no meu LinkedIn que pediu se eu podia fazer por ele a mesma coisa que eu estou fazendo no meu LinkedIn. E o jeito que eu estou me posicionando. Tem gente que vê os meus carrosséis no Instagram e vem perguntando se eu tenho um serviço que faça os carrosséis parecidos com o que eu faço. Tem gente que vê a estratégia, nossa página de vendas, etc. E vem pedindo aquela estratégia específica. Então, entendeu o que eu quis dizer? Você pode nichar pelo serviço, mas se você está à disposição mostrando o que você faz, vai ter gente se interessando exatamente por aquilo. E aí, hoje, eu recebo várias pessoas perguntando, Henrique, você faz isso daqui que eu vi no post tal, que eu vi no vlog tal, etc. Você pode fazer por mim? Quanto custa? Etc. E aí, até a decisão da venda fica mais simples, porque a pessoa já sabe o que eu estou fazendo e já conhece os meus resultados. E assim, o maior benefício de produzir conteúdo é você se colocar ali com a questão da pele em risco mesmo, mostrar para o cara assim, olha, não é que eu estou te vendendo uma ideia, eu faço isso. Então, vou dar um exemplo. Esse cliente que eu fiz a reunião ontem
6 da tarde. Não é que eu mostrei para ele uma estratégia ou era qualquer agência que estava mostrando. Não, eu mostrei para ele, eu falei, cara, ó, o que você está querendo criar aí na tua base, dadas as devidas proporções, é o que eu estou criando aqui. Então, eu não vou te mostrar algo genérico que eu nunca fiz. Eu vou te mostrar que eu fiz para outras pessoas e faço para mim. Por isso que essa estratégia é boa e por isso que eu tenho ela validada aqui, por isso que eu posso aplicar ela no teu negócio. E você ter essa pele em risco faz com que você, como que eu posso dizer, tenha essa facilidade na decisão do cliente, transmita mais confiança, transmita mais autoridade, porque você não só fala como faz aquilo que está propondo para aquele cliente, tá? A mesma coisa, crescimento do perfil, quer crescer o perfil, quer trazer um cliente de qualidade, quer, cara, independente. Eu já fechei, por exemplo, cliente que tem mentoria, mostrando como é os bastidores da Clube, por exemplo. Eu tenho uma cliente que eu fechei ali no final de dezembro, que ela quer criar uma comunidade de mulheres, etc, etc. Legal. Eu mostrei como era a Clube, por exemplo. E a minha reunião foi mostrando para ela, ó, olha o que eu criei aqui. Eu tenho esses planos, eu atraio os leads dessa forma, eu produzo conteúdo dessa forma, os bastidores dos processos que eu executo lá é de tal forma, organizo. Cara, pele em risco, mostrei autoridade, demonstrei o que eu executei. E isso fez com que ela se interessasse pelo trabalho que estava sendo mostrado ali, tá? E aí você tem um processo de conteúdos e não é a mesma coisa você ter o conteúdo e ter um processo de atração de leads, tá? São coisas que têm sinergia, mas não é a mesma coisa. Por quê? Porque você precisa, principalmente, quando você produz conteúdo, se você faz com que seu conteúdo chegue nas pessoas, ele vai chegar em muitas pessoas. Logo, Henrique, qual é o seu LinkedIn? Queria olhar para me basear em como criar um. Henrique Ávila lá no LinkedIn. Só colocar lá que provavelmente nem deve existir outro Henrique Ávila, deve ter eu lá. Henrique Ávila, tá, aí você consegue ver meus conteúdos lá e um pouquinho do que eu estou produzindo lá no LinkedIn. Então, o processo de atração de leads não é o mesmo processo, ele vem do processo de criação de conteúdo, mas ele é um processo que é o plus ali para gerar efetivamente leads, é o processo efetivamente que vai atrair oportunidades para sua agência, tá? Primeiro, definir qual é o lead certo para você. Então, qual é o segmento que você quer trabalhar, qual é o porte da empresa, qual é a maturidade que tem a empresa, qual é o tipo de cliente que você quer atender. A gente fala e a gente chama isso de cliente ideal, tá? Eu tenho um mapa mental sobre o cliente ideal, tem vários materiais que você encontra de como criar isso dentro da Club, dentro da Digitalize Academy também, tá? Mas se você tem alguma dúvida sobre isso, pode perguntar, questionar que eu respondo. E é bom entender qual é o tipo de cliente que você não quer atender, ou qual é o tipo de serviço que você não quer entregar. E qual é o problema que esse lead já reconhece. E não necessariamente você vai trabalhar na rede social aquela parte técnica de explicar o que é tráfego, explicar como produzir conteúdo. Não. O lead hoje ele já reconhece isso. Eu espero que você trabalhe com o lead com um pouquinho de nível de consciência. Um nível de consciência que já procura um serviço, já procura um profissional que possa ajudar ele com aquilo, tá? Ter essa mensagem única, então falar de dor real, não é ficar explicando coisa técnica, é mostrar a solução daqueles problemas. Básico você precisa ter na ponta da língua qual é o problema que aqueles clientes têm e quais são as possíveis soluções. E as possíveis soluções é o que você deve focar para criar materiais, criar carrosséis, criar vídeos no YouTube. É dor e solução. Dor central, produz um conteúdo sobre aquilo. Dor central, produz um anúncio sobre aquilo. Entende? Não precisa nenhuma mirabolância, nada muito louco. É a dor real e trabalhar em cima desses problemas dessa dor, tá? E apontar um caminho lógico, não uma promessa mágica de que você vai resolver aquilo. Qual é o caminho lógico para resolver aqueles problemas? O problema é falta de leads. Qual é o caminho lógico para resolver isso? O problema é leads desqualificados. Qual é o caminho lógico para resolver isso? Outra coisa muito importante, tá? Eu vou deixar esses tópicos aqui para a próxima aula. Deixa eu ver, já chegou aqui quase 11 horas. Para a gente focar nisso daqui, tá? Eu quero que vocês entendam isso. Você precisa, se você quer ter uma agência que tenha mais clientes, você procura crescer a tua agência, não existe uma agência que não anuncia os serviços. Não existe uma agência que não minimamente, cara, se você faz isso para os seus clientes, o mínimo é você ter a pele em risco e colocar dinheiro para anunciar. O mínimo, assim, do mínimo, para que você possa gerar oportunidades todos os dias,
para que você controle a chegada desses novos clientes e para que você não dependa de indicação, que é a pior coisa que pode te acontecer. Então, você precisa, se você quer crescer, investir em anúncios. Ah, hoje eu não tenho verba, etc. Perfeito. Faça de uma forma manual, peça uma indicação, etc. Mas o próximo cliente que você fechar, separe 1.000, 1.500, 2.000 para investir em anúncios e não parar mais, para que você gere esses leads e consiga ter retorno a partir disso, tá? Eu estou pensando em um desafio de alguma forma, eu quero fazer uma aula só sobre esses criativos, esse trabalho de anúncios efetivamente dentro da agência para a gente simplificar e criar uma metodologia em cima de criativo, como fazer um anúncio, como fazer esse processo comercial. Talvez possa ser a próxima aula já, mas o principal foco é, e eu vou até tentar propor de alguma forma, um desafio para a gente criar novos anúncios. Por quê? Eu sinto que anúncio é uma coisa que você precisa testar em volume, e aí você testa formato, cenário, jeito da câmera, comunicação, roupa, várias coisas até encontrar alguns poucos criativos que vão te trazer leads qualificados efetivamente, tá? Mas é um trabalho que, na minha visão, não deve parar. É como pagar aluguel, é como ir no mercado ali na tua casa todo mês, é como fazer a compra do mês, é como pagar a luz, é como pagar a água. Cara, é necessário para a sobrevivência da tua agência. É algo que deva ser, assim, é a única coisa, na minha visão, que vai trazer a previsibilidade da tua agência. Por quê? Porque você precisa controlar quantos leads entram por semana, quantos viram conversa, quantos viram proposta, para efetivamente ter as métricas previsíveis de quanto você vai crescer. Então, o que eu quero que você tenha na ponta da língua daqui a pouco é quantos leads qualificados por semana está entrando, quantas conversas você está gerando, quantas reuniões você fez, quantas propostas você apresentou e quantos fechamentos você executou. Isso é o mínimo que você tem que ter para ter alguma previsibilidade, fazer e conseguir executar aquele plano estratégico que a gente estava falando ali no final de dezembro. Não existe plano estratégico sem investir em anúncios, tá? Antes disso, sem produzir conteúdo, mas sem investir em anúncios, não existe. Não tenta fugir disso. Não, cara, precisa investir em anúncios, tá? É uma coisa que você não tem que fugir, tem que ser um artifício teu, tem que ser algo que é uma, assim, é o mínimo que você tem que fazer, tá? Isso aqui é o mínimo que você tem que fazer. Eu vou trabalhar esses dois aqui, porque acho que é importante para a gente finalizar, tá? Outra coisa importante, ter uma metodologia própria. Você não tem que agradar todo mundo e fechar todos os clientes. Quem fala com todo mundo acaba sendo genérico, não é escolhido por ninguém. Você precisa de um tipo específico de cliente, de um cliente num estágio claro do negócio e um problema que você resolve melhor que os outros. Tá? Então, o teu cliente pode te escolher por serviço, não necessariamente por nicho. Então, comece organizando o que você faz. Então, faz a lista de como esse cliente entra, como que você analisa ele primeiro, o que você muda quando esse cliente vem até você, o que você estrutura de rede social, o que você muda nos anúncios, público, etc. O que você executa no dia a dia e como que você acompanha isso. Escolha esse problema central, eu deixei algum exemplo mais genérico aqui, mas pode distribuir mais ainda isso, que é, normalmente, quais são os problemas? Falta de lead qualificado, venda inconsistente, crescimento sem previsibilidade, um marketing investimento que não vira faturamento. Você pode amplificar essas dores aqui e até ser mais específico. Pode ser falta de leads qualificados para sua equipe comercial, para o seu e-commerce, para sua loja física, para vender franquia, para vender carro, para vender... Cara, independente do que seja, você pode ser mais específico ainda nessa estratégia que você cria, tá? Organizar isso em etapas. Eu fiz um exemplo genérico aqui, mas basicamente é a etapa de um projeto que é o diagnóstico, posicionamento, mensagem desse cliente, atração, conversão e escala. Só que você pega o básico disso e dá nomes mais criativos, nomes mais únicos, nomes teus ali, que vão ser artifícios da tua marca ali, e que quando o cliente bater o olho vai parecer algo que ele nunca viu na vida, tá? E conectar essa metodologia ao resultado. Mostrar onde o cliente está hoje, onde ele chega e o que vai mudar no caminho dele. Se ele vai ganhar mais dinheiro, se ele vai ganhar mais tempo, se ele vai aprender a delegar as tarefas, se ele vai criar processos melhores, independente do que seja, você vai ter que mostrar para ele qual é esse caminho que ele vai trilhar. E ter essa metodologia própria é organizar a casa, aumentar a percepção de valor, facilitar os seus fechamentos e permitir aí, efetivamente, a escala da tua agência, tá? E diferença competitiva, que é, dentro dessa produção de conteúdo, desses anúncios,
ter um inimigo claro, pode ser o marketing de resultados, pode ser esse inimigo desses leads desqualificados, pode ser agências que prometem e não entregam esse trabalho, pode ser a falta de previsibilidade em vendas. Fez essa metodologia própria, trazer esse nome, organizar essa entrega e criar essa linguagem própria tua para dificultar ou facilitar a comparação para que se escolha, tipo assim, cara, o que é facilitar a comparação? Quando alguém for comparar o teu serviço com uma agência genérica, o seu ser disparado, o mais bem feito, mais bem estruturado, o que mais tem comprovação de resultado e o melhor visto ali pelo mercado, tá? O que vai trazer essa percepção mais rápido? Criação de marca pessoal. Então, você ser o seu próprio case, você ter essa pena em risco e você ser um exemplo de resultado do seu próprio método. Isso daqui vai te dar 20, 30, 40% de vantagem sobre as agências genéricas só de estar lá disponível, produzindo conteúdo com a tua própria marca pessoal. Fechou? Essa daqui é a aula de hoje. Deixa eu pegar aqui já a dúvida do chat aqui para já ir específico nela. O que eu posso fazer com um cliente que paga bem, porém não quer produzir o conteúdo que a gente sugere? Ele prefere ele mesmo sugerir os conteúdos. Os conteúdos dele são bons, estão dando resultado, porém a gente meio que está prestando serviço de design e edição de vídeo. Cara, essa é uma dúvida muito de um cliente muito específico e particular. O que eu faria, tá? Ou você vai ter que apresentar algo muito bom e melhor que o dele, mostrar efetivamente, cara, o que a gente tá fazendo aqui. Tipo assim, cara, vamos supor, cocria com ele, faz ele passar, por exemplo, 10 roteiros dele, 10 teu, pede para ele gravar um roteiro específico teu, etc. E no dia a dia do trabalho, você mostrar para ele que o teu trabalho pode ser melhor do que aquilo que ele está produzindo. E aí, depois disso, vai ver os resultados que sugere. Ou é algo tão particular desse cliente que você meio que só vai ter que aceitar e ou continuar assim ou partir para o próximo cliente, saca? Não tem uma resposta específica. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô nessa mesmo, porque eu já coloquei social media, já apresentei muito conteúdo legal. Alguns ele acatou, mexeu ali do jeito dele, mas beleza. Mas eu tô nessa. Mano, o cliente tá pagando bem, que é o conteúdo dele, só que infelizmente isso aí acaba atrapalhando um pouco do fluxo da agência, porque você fica à mercê dele, sabe? E aí gera meio que aquela insatisfação de tipo assim, pô, se ele não mandar nada, eu vou fazer o quê, sabe? Mas isso está acontecendo só com esse cliente ou acontece com os outros? Só com esse cliente. Só com esse cliente. Então é um problema específico que aí só no dia a dia você consegue lidar com ele, mas não necessariamente deva ser... Acontece, ó, o Kennedy acabou de falar, tomei um churn por conta disso semana passada. O cliente não produzia nada para nós, postava sozinho e quiseram cancelar. Pode ser que aconteça isso no longo prazo, ou pode ser que seu trabalho seja bom e essa cocriação faça sentido para se manter por longo prazo. Pronto, isso que está rolando, por exemplo. O conteúdo ele tem, mas ele não tem a noção da estratégia, de como soltar esse conteúdo. Ele não tem aquela pessoa no pé dele também para, tipo, tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo. A qualidade também do design, da identidade que a gente além de fazer o teu trabalho ali, executar o que ele está mandando, chegou a já conversar com ele especificamente sobre isso? Já, e eles, não quero abrir mão e tal. E aí ficou nisso. Aí, tipo, a gente já tinha falado que esse ano ia começar no tráfego. Só que aí eu dei de cara com um problema. Quando eu fui conectar na conta do tráfego dele, ele fez uma campanha de lançamento de outro curso um tempo atrás, e aí esse pessoal que fez o tráfego para ele não era uma equipe, era tipo um amigo assim, e esse pessoal perdeu o e-mail. Sempre que eu entro na conta dele, o Facebook fala assim, verifique o e-mail para continuar utilizando. Só que, tipo, ninguém sabe mais que fim levou esse e-mail, eu tô meio travado nisso daí. Entrei em contato com a Meta, eles pediram uma carta, apoio, foto de documento, um monte de coisa lá. Só que a gente não fez ainda porque esse cliente também não tem tempo. Eu tô meio que recebendo travado. Entendi. Se não... provavelmente você vai conseguir resolver só com eles mesmo, porque quando eu ia falar para você criar outra conta, etc., mas toda vez na hora que compartilhar, vai precisar desse e-mail para fazer as devidas confirmações. É isso que tá rolando.
Ó, o Hudson falou aqui, ó, tem um cliente nesse perfil. O roteiro não adianta, pois ele prefere falar o que vem na cabeça. Não é ruim o conteúdo. Isso. Como solução, marcamos uma reunião de alinhamento de conteúdo antes de começar a linha e o planejamento editorial. O que eu focaria só, Guilherme, é tipo assim... É Guilherme, né? É isso mesmo. Guilherme. O que eu focaria 100% ali é, de algum jeito, se não vai conseguir alinhar de você fazer os roteiros, que alinha minimamente para que não atrapalhe a agência, saca? Tipo assim, que alinhe para meio... Beleza, você quer fazer seus conteúdos, etc., mas eu preciso que você entregue com X previsibilidade. Sabe, deixar muito preto no branco mesmo, de tipo assim, mesmo que ele te entregue do jeito que ele quer entregar, ter algumas regras para que você consiga fazer um trabalho que não te atrapalhe. E o cara diminui no valor também, Henrique, porque, por exemplo, como ele está produzindo conteúdo, eu não estou definindo estratégia, isso aí eu já expliquei para ele, que tipo, os resultados são por conta dele, embora esteja dando resultado. Uhum. Tá bem, ele falou também que está confortável com o resultado que está tendo. Enfim, estão recebendo. E aí, o que rola? Por exemplo, se o que estava me atrapalhando foi mal, perdi na linha de raciocínio. E aí, o que rola? Ele tem que me falar alguma coisa referente a esse conteúdo que ele está produzindo para poder eu alinhar alguma coisa, já falou que não quer, então eu fiquei à mercê dele, sabe? Entendi. Mas acho que o importante não é nem agora tentar focar em fazer ele gravar os teus roteiros, mas sim focar em, como eu posso dizer, minimizar os danos da tua operação, saca? Tipo assim, minimizar o que te atrapalha nisso e seguir para o próximo cliente. Mas assim, toda vez que vem alguma duvidazinha, tipo, essa parada dessa insatisfação do cliente com alguma coisa, essa questão, eu sempre trato como um cliente que pode sair a qualquer momento, sabe? Então eu sempre fico na minha cabeça, tipo assim, pô, preciso fazer o faturamento que cubra logo esse cliente para que quando acontecer efetivamente, eu não perca ou minimize os danos da minha operação. Entendi. Eu tô fazendo isso. Tá. Deixa eu ver aqui. Pode falar, Luan. Depois tem uma dúvida do Marcos aqui no chat. Então, igual você falou, um diferencial, eu já tinha percebido isso, não é nem um diferencial, é realidade. Um dia eu ouvi uma frase que, tipo assim, é o que tá acontecendo comigo agora. É que não importa, tipo assim, muito a amizade que você tem com o cliente ou a conexão que você tem com o cliente, importa é o resultado. O que acontece hoje? Eu sinto que eu tô no momento de me profissionalizar mesmo, entendeu? Porque, tipo assim, eu já tive alguns clientes bons e grandes, hoje eu tô com somente com um e tô em busca de outros. Na verdade, tô com três, só que dois já estão em fase de sair, é o último mês. E eu sinto que, tipo assim, eu não consigo, tipo, os clientes que eu pego entregar um resultado. Mas que eu faça um criativo, o lead chega bem, eu sempre tô naquela barreira de não conseguir ter o lead qualificado, entendeu? Por mais que o criativo esteja bom, na minha opinião, o custo por conversa esteja ok, eu acho que, eu não sei se tem muito lado para mim me profissionalizar na questão do tráfego pago, da meta, mas eu sinto que eu não tô conseguindo, tipo, entregar o resultado, entendeu? Então, tipo, isso tá meio que impedindo de pegar novos clientes, tipo, clínica odontológica eu tenho vontade de pegar, concessionária, só, tipo assim, o que me impede é meio que a base agora das pessoas investirem e eu não consegui provar o valor do meu trabalho, entendeu? Em questão de vendas. Porque eu vejo, tipo assim, sua agência, a agência de outras pessoas conseguindo entregar resultado, e, tipo assim, tudo que eu faço parece que não tô conseguindo entregar resultado, mano. Tipo, em questão de vendas mesmo. Eu sempre me deparo com o comercial, só que eu tô nessa questão de achar que não é mais culpa do comercial, mais culpa do treinamento. Acho que eu tô olhando mais para minha base. Tipo, será que é culpa do marketing mesmo? É culpa minha, no caso? Eu tô meio que tentando entender, entendeu? O que tá funcionando hoje. Tipo assim, vou dar exemplo. Eu já vi no YouTube que você já teve um cliente de concessionário, ou showguincho, algo do Já. tipo. Eu vejo que vocês conseguem entregar o resultado. Só que quando eu pego, mais que eu gravo vídeo, eu replico o que tá dando certo, parece que as vendas não vêm. Tipo, vem muito lead num custo menor e fica desqualificado. Tipo assim, não consegue sair venda. Eu treino comercial e parece que as vendas não saem, entendeu? Tipo assim, então... Pô, deixa eu fazer uma pergunta. Dentro desses clientes, Hoje, você já trabalhou em algum cliente que já fazia tráfego anteriormente? Ou todos você começa o tráfego deles do zero? cara, todos que eu... Na verdade, da Decor, quando eu peguei, ela quebrou o contrato com o gestor de tráfego.
que ele não fazia, só fazia tráfego e mandava o relatório, não tinha essa questão de criação de conteúdo. Eu entrei, consegui fazer a questão do tráfego, começou a chegar ali, só que, tipo assim, a questão de vendas, tipo assim, de conseguir provar meu trabalho, eu não consegui. Até saiu algumas vendas, só que eu sinto que as vendas que saem não bate o valor que ela investe no meu trabalho, que é a criação de conteúdo, mais o que ela investe em tráfego, entendeu? Então, tipo assim, a pessoa me paga 1.200, investe mais 1.200, então ela investe 2.400 por mês. Eu não sinto que as vendas ultrapassem esse valor, entendeu? Questão de faturamento. Então, isso aqui é, tipo, uma barreira que me impede, entendeu? Então, não sei se, tipo assim, o que eu sinto hoje, quando eu peguei o meu último cliente. Eu sinto que o primeiro mês, cara, é só construção de base, tipo assim, treinamento comercial, entender como que a operação tá. Eu acho que eu tô errando, tipo assim, eu já entro na operação, na primeira semana que eu entro, tipo, depois de um pequeno benchmark ali, já fazendo conteúdo e jogando pro tráfego, entendeu? Então, tipo assim, na primeira semana eu faço isso, na segunda eu sempre me deparo com que eu tenho que fazer o treinamento comercial, e na terceira semana, na quarta, que o cliente fala, putz, ainda não saiu venda. Então, tipo, no segundo mês a gente vai de novo nessa mesma montanha-russa de ter que tentar fazer aquela venda, entendeu? Então, tipo assim, Por que que eu falo no sentido de perguntar se o cliente já fazia tráfego? Porque vários clientes que a gente fecha aqui são clientes que, de alguma forma, já têm um nível de maturidade um pouco maior e eles já dependem de tráfego e já têm coisas validadas. sim, Entende? Porque acho que o caminho mais difícil, eu acho que pode pegar a experiência de alguns aí, o trabalho mais difícil, tanto dentro da sua agência, como você como fazendo tráfego para a tua agência, você como fazendo tráfego para outra pessoa, é esse começo do zero. É validar esse criativo, sim, validar a boa vontade do comercial, de converter aquilo e de fazer, de ter interesse naquilo. sim. Porque eu olho hoje para os meus clientes e a maioria deles já tem essa consciência de que depende daquilo, saca? Depende daquele. Vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente que ficou muitos anos com a gente aqui, tá muitos anos com a gente. Tem um cliente de hotelaria, por exemplo. Sim. Quando a gente entrou lá, tem vlog que eu já fui lá, inclusive, quem assiste vai lembrar, coisas do meio do ano passado para trás ali. Uhum. É um cliente que a gente já entrou, lá já existia um investimento, já existia um comercial que recebia leads, e aí era aqueles problemas, desqualificação, etc. Cara, a gente fez o trabalho de qualificar mais, melhorar os anúncios, etc., mas era uma equipe que já sabia converter leads vindo da rede social, vindos desse trabalho. A maioria dos meus clientes eu noto que é assim, que são clientes que já estão com investimento e já dependem disso. É tipo assim, igual o que eu fechei acho que no mês de novembro foi da ótima. Só que qual o problema? A gente fechou 2 meses só, entendeu? Isso já tá errado, já te falei que tá errado, né? Então, tipo assim, primeiro mês, basicamente, foi estruturação do comercial. Aí, no segundo mês, que começou em uma loja somente, sair as vendas, entendeu? Na outra, não. E aí, nesse terceiro mês, é tipo, meio que não é a última chance, mas, tipo assim, é o último trabalho que a gente vai estar fazendo, entendeu? Porque teve aquela questão de recesso e tal. Então, tipo assim, começou a sair venda, só que por não ser um contrato maior, a gente não vai conseguir dar continuidade, entendeu? Pelo menos em uma loja que começou a tracionar, entendeu? Mas o que você diz a respeito dessa loja começar a tracionar? O que você acredita que muda de uma Porque, tipo loja para assim, outra? Porque você tinha esse mesmo problema com a outra lá, né? Com a Decor sim. Colors. Porque, tipo assim, uma saiu venda e a outra não, entendeu? Então, tipo assim, Mas por que você investigou? Sim, o que eu acho que é o comercial, entendeu? Só que eu não consigo culpar o comercial tanto, porque a dona que tá atendendo, entendeu? Então, tipo assim, o que eu tô passando para ela fazer, ela tá falando que tá fazendo, e a gente acaba no mesmo problema. Não, eu mando mensagem, faço follow-up e os clientes não respondem. Assim, eu faço follow-up e os clientes não respondem, entendeu? Então, tipo assim, esse é o maior problema, entendeu? Eu, como expert, falo, faça isso, faça follow-up, faça desse jeito, e quando elas fazem, elas me retornam, Alô, não tá dando resultado, não estão respondendo, entendeu? Então, tipo assim, parece que os leads que vão chegando, por mais que o custo seja bom, o criativo, na minha opinião, esteja bom, é difícil, entendeu? Pelo menos achar pessoas interessadas, entendeu? Acho que essa é a maior barreira, que tá dando, eu tô tendo Sim. churn nessa parte, entendeu?
No caso aí de uma loja deu certo e a outra não, tá validado? Oi? Se uma loja tá dando certo, tipo, tá vendendo, tá tendo retorno, e a outra não, significa que o processo está validado, e embora esteja validado, talvez Mas não tenha funcionado o que para ele. acontece? As vendas, igual eu É uma falei, dúvida, na verdade. as vendas, tipo, de uma loja não ultrapassou o que ela investiu, tanto no meu trabalho, eu acho, e tanto que ela investiu em tráfego, entendeu? Então, tipo, isso teve, sei lá, 2, 3 vendas, entendeu? Então, tipo assim, ficou meio, em aspas, elas por elas, entendeu? Qual que é o ticket médio, Lua, de vendas? Tem uma ideia? R$500 a R$1.000 o óculos. Tá, o que você tem que calcular, que normalmente, eu já falei um pouco disso de números, sempre se atente a isso, tá? Geralmente, e esse é o maior erro das agências pequenas, geralmente com o valor de R$1.500 de investimento, mais o valor de serviços, você nunca vai conseguir cobrir o valor efetivamente no primeiro mês para que cubra o valor dos dois. O cálculo que eu sempre faço aqui é como que a progressão do valor do tráfego vai fazer com que proporcionalmente a gente consiga cumprir esses valores e a conta dê positiva no final. Você entendeu o que eu quis dizer? R$1.500 gera uma quantidade X de leads que gera uma quantidade X de vendas. Você precisa de mais leads e mais vendas para diluir esse valor do teu serviço. Sim. Entende o que eu quis dizer? Entra na barreira, né, do cliente querer investir em valor, entendeu? Eu não sei Mas isso já é a receita para dar errado, entendeu? Se você não conseguir, de alguma forma, educar o cliente para mostrar para ele esses números, já é a receita para dar errado. É certeza que não... É difícil hoje achar cliente que está disposto a investir R$3.000, entendeu? Em anúncios. Mais mil Mas reais. você vai achar ele no primeiro mês. Tem que mostrar que os primeiros meses, eles são de aprendizagem, não necessariamente porque você vai aprender a fazer os anúncios. É que você vai encontrar coisas que funcionam para conseguir progredir esse valor de anúncios, entendeu? Uhum. Tô me deparando com essa questão, tipo assim, não tô conseguindo entregar o resultado que deveria, entendeu? Para bater esse valor de investimento. O cliente, a dona falou, o valor que eu investi, infelizmente, não deu o retorno que esperávamos, ficou meio que elas por elas, e uma loja não vendeu, e a outra começou a sair poucas vendas. Então, tipo assim, é isso, entendeu? Não sei se é mais a questão, tipo, eu não fechar contratos menos de 3 ou 4 meses, entendeu? Fechar contratos curtos. Não sei qual que é o ideal, se é 6 meses mesmo de um contrato e eu apresentar. Eu não coloco prazo, não. Eu sempre falo isso. Eu já deve ter ouvido em alguma aula. Eu não coloco prazo, tá? Porque eu acho bobagem colocar prazo, porque meio que você está garantindo o resultado naquele prazo ali. Eu coloco o contrato, 30 dias de aviso prévio e 1 ano com renovação automática. E até respondendo a pergunta do Marcos. 1 ano, renovação automática, cláusula de 30 dias, caso queira cancelar. Eu não fico metendo tempo, não. Eu acho que o Lua caiu. Pode falar, Léo. Tá sumido, Léo. Eita, travou. Testando, 1, 2. Estão ouvindo? Tá. Bom dia a todos. Graças a você, né, Henrique, né? Tô vendo as aulas aí, tô conseguindo alguns clientes. Rapaz, o notebook descarregou. Consegui alguns clientes, né? Tô com 2 e agora vou em reunião com mais um amanhã, graças ao Henrique, né? E também, né, o Estúdio Miller aí. Graças a teu esforço, pô. Não, graças a vocês ainda, né? Todo mundo me ajudou aí. Tem a Bianca lá, que eu fiz uma reunião com ela lá aquela vez que o Henrique teve que ser mais cedo. Ô, Henrique, eu tenho 2 questões, tá? Uma é totalmente fora do assunto, sobre prospecção, e a outra eu queria ver se tu poderia me explicar um pouco melhor aquela parte ali, se tu poderia abrir de novo ali um mapa que eu estava anotando. Tu tá me explicando, aí eu me perdi ali na parte da agência, precisa de 4 pilares claros e onde postar. Aí depois eu meio que aconteceu um negócio que eu tive que abrir a porta aqui, eu não consegui se seguir ali no raciocínio. Tá, tira a dúvida de prospecção primeiro que eu abro aqui já. Beleza. A prospecção, eu já te expliquei já, eu vou explicar novamente. Eu faço exatamente como tu faz ali nos vídeos que eu sigo ali no curso. Eu vou ali, pesquiso ali a partir da 2ª, 3ª aba do Google ali, ligo. Aí, a minha questão é como é que eu poderia segmentar um pouco mais, porque de vez em quando
Na verdade, não é nem segmentar, é como quebrar a objeção caso o cliente esteja falando ou a verdade ou a mentira sobre já ter uma empresa, entendeu? Tipo, já ter alguém que Que cuida faça... do marketing. Sim, só que daí... Quando você faz essa pesquisa, por exemplo, você fez a pesquisa ali no Google Maps, você faz a pesquisa também em site, Instagram e etc? Sim, eu abro ali, eu primeiro pesquiso o nome, e depois que eu vou prospectar, eu vejo tudo antes de mandar uma mensagem ou mandar um negócio. Se ele já demonstra que já tem um site muito bem feito, um Instagram com um certo X de seguidores, a postagem segue, sabe assim, isso aí eu aprendi com o Estúdio Miller, que tem tem um padrão de cores, sabe? Se tá tudo num padrão certo, aí eu tipo, provavelmente já contrataram uma empresa para fazer essa questão para eles, e aí eu geralmente não prospecto. Mas quando não vejo meio que esse padrão, sabe, de qualidade, de cores, de comunicação, aí eu entro em contato, daí eles me informam, eu já contratei, já temos uma pessoa e tal. Aí eu tento usar uma coisa que eu aprendi numa aula tua, numa live tua, que tu falou assim, foi acho que na live, uma antigona ainda, que tu estava falando sobre prospecção. Vai lá e tenta falar assim, se tu tem mesmo uma pessoa que está cuidando disso, ela está mesmo fazendo da forma certa, porque, pelo que eu estou vendo aqui, o site não tem, sei lá, por exemplo, um rastreador de negócio. Né? Sim, entendeu? Aí eu tento contornar isso aqui, eles falam, não, a gente já tem uma pessoa, ou contratou uma pessoa recentemente, entendeu? Queria meio que tirasse essa dúvida para mim, amanhã eu vou ter uma reunião, aí eu vou ver se eu consigo fechar mais um cliente. E a outra questão era para voltar no mapa. Tá. Ô, Léo, dessa forma específica, assim, eu acho que você vai enfrentar esse desafio mesmo, da pessoa ficar se esquivando ali com essa objeção. Eu focaria nisso, em tentar apresentar para ela ou uma forma, duas coisas que eu faria, apresentar esses erros ou tentar se colocar como um outro tipo de serviço, não só parecido com uma agência, entendeu? Não só como alguém que faz tráfego com pouso. Então, demonstrar que você é uma empresa, talvez, de outra categoria de serviço, etc., e conseguir isso. Mas, agora que você tem os clientes, tá? Eu não deixaria de começar a investir nos teus próprios conteúdos e nos teus próprios, como eu posso dizer, nos seus próprios anúncios, para que você pegue empresas da sua cidade que efetivamente estão interessadas em procurar esse serviço, não você interessadas em vender para ela, entendeu? Sim, sim. Eu, graças a Deus, consegui entregar resultado, né? Tem, os vídeos ali que eu fiz bateram mais de 5 mil e teve um que bateu 20 mil, né? Então foi bem legal. Uhum. Consegui entregar resultado. E a segunda questão é se poderia voltar ali só na questão do mapa ali, que eu queria ver ali onde é que eu me perdi. Aí depois, se quiser passar a palavra para outra pessoa, fica à vontade. Eu posso te passar, só deixa eu achar aqui. Outra coisa, depois você pode ver na gravação também. Deixa eu ver aquela etapa ali. Eu parei na uma agência precisa de 4 pilares. Foi na conteúdo, se não me engano. Na produção de conteúdo, né? Isso. Aqui, conteúdo. Esses pilares aqui. Criar conteúdos que gerem autoridade. Então, mostrar análise do teu mercado, bastidores das decisões e opiniões que você tenha com dados e experiências tuas. Educar de forma estratégica para ensinar esse cliente como que ele deve efetivamente pensar no marketing e vendas, mostrar o que não funciona e os erros comuns desses empresários que estão fazendo errado, prova social com cases, mesmo pequenos, prints, números e processos que você executa antes e depois da visão que você tinha sobre o cliente, não só de faturamento, mas da parte estética, do que foi feito de processo, da melhoria desse processo, e sempre construir conteúdos que tenham esse CTA final, essa questão de conversão ali. Então, convite direto para conversa, diagnóstico e aplicação para o serviço da tua agência. Beleza. E ali embaixo, por favor. Só um último, por favor. Não, e aí onde postar e a quantidade de conteúdo. Não, esse é conteúdo que filtra cliente ruim. Você filtra quando fala do processo, mostra limites e fala do número que precisa conquistar. Isso, ó. Quando você fala do processo, você elimina essas pessoas que querem milagre nessa questão. Então, filtra um pouco, porque você não faz aquelas promessas absurdas, você fala do processo que você executa, mostra limites e faz o cliente entender efetivamente qual é o teu trabalho
e você fala sempre de números e decisões para que isso valorize o teu trabalho ali. Aí depois eu falei mais algumas coisas, mas aí você pode pegar mais na gravação ali, que eu não vou me recordar agora das coisas específicas que eu falei ali. Beleza, obrigado. Desculpa não aparecer muito nas lives, é que tu mudou para de manhã, né, meu? E nesse horário, 10 horas, eu tô prospectando e 10h30 eu vou lá pro cliente para fazer os vídeos. Aí, pô, como é que eu vou ficar na live? Aí não tem como, né? Aí fica difícil. Vai lá. Mais alguém, alguma dúvida? Eu acho que tem aqui. O Marcos tinha perguntado sobre o contrato, acho que está respondido. É só isso mesmo. O pessoal já saiu aqui dando tchau. Acho que é isso. Pessoal, abraço a todo mundo. Obrigado, abração Henrique, para aí pela ajuda. vocês. Valeu, Estúdio Miller. Valeu aí, Bom meu. resto de semana aí. A Tamo Bianca junto, também, se você falou, estiver aí. Falou para todo mundo aí. boa volta, cara. Ô, né, uma Finalmente. pergunta. Ô, Henrique, Uma Oi. pergunta totalmente fora. Vocês estão ainda é que na hora naquele grupo lá? Peraí, Léo. o notebook descarregou. Você falou um negócio interessante. Como que você faz essa metrificação? No sentido de que, igual você falou, que no primeiro mês é muito difícil bater o resultado em questão do investimento inicial da empresa. E eu tô com isso na cabeça, entendeu? Tipo assim, de no primeiro e segundo mês ter essa questão de bater mesmo esse investimento, entendeu? Mas, Para investir 1.000 no... mas você, ó, deixa eu tentar pegar aqui um exemplo. Peraí. Que é o que acontece hoje, entendeu? Tipo, o cliente vai lá, fechei um contrato de R$ 1.500, beleza. Ó, você vai ter que investir, falando, R$ 1.500 por mês. Vamos fazer esse trabalho de R$ 1.500 por mês, fazer esse teste, tudo bem? Aí, beleza, investiu R$ 3.000 ao total. Só que no final da ponta, vai lá, ele faturou 6.000 através do anúncio, ou meio que pro cliente ficar elas por elas, entendeu? Que faturamento no questão não, Só que é isso que eu não tô é falando. Você tem que entender como que você dilui o valor dos teus serviços na quantidade de vendas. Vou te dar um exemplo, tá? Quando a gente vai fazer o trabalho de marketing, você vai ter que ter umas métricas que você vai procurar, que é o custo por lead. Ó, eu vou colocar aqui, ó, custo por mensagem. Aí, custo por mensagem qualificada. Eu não sei ver como que faz o custo por mensagem qualificado. O cliente tem que te dar essa resposta. Por isso que eu sempre bato na tecla do CRM. Que não Mas tem só como... só com CRM você consegue achar esse valor. Não é que você consegue, o cliente tem que preencher isso para você, entendeu? Tipo assim, no meu CRM vai ter entrada de leads, leads que não responderam à automação e leads que estão em contato. E aí depois eu vou começando o trabalho de qualificação. Enviei a proposta, enviei o orçamento, etc. São os leads que são qualificados ali. Custo por mensagem qualificada, propostas, por exemplo, pode ser até da ótica, propostas enviadas, então, quantas propostas efetivamente foram enviadas, e aí, fechamentos. Você está me falando aqui, por exemplo, que... Deixa eu pegar um celular aí rapidão, só para fazer umas contas. Você está me falando, por exemplo, que é isso que você tem que entender de métrica e da progressão disso. Ó, vamos supor aqui que você tenha R$ 1.500 de investimento e o custo desse lead seja R$ 15, por exemplo. Então, você vai ter uma métrica aqui de 100 mensagens enviadas. Certo? Dessas 100 mensagens, eu vou colocar que 40% disso daqui, que é uma boa métrica, é qualificada. Então, aqui vamos ter 40 mensagens qualificadas. Aí, aqui, você vai excluindo e vai dizendo, por exemplo, propostas enviadas ali. Vamos colocar que 10% das propostas foram enviadas, então, de 40, você teve 10 propostas realizadas, tá? Propostas realizadas. E aí, você teve aqui 3 fechamentos, que representa, do total, 3% de conversão. Se você for fazer um lançamento de um infoproduto, se você for fazer um trabalho de um serviço, se você for ver um time comercial trabalhando, 3%, 5% de conversão são ótimos valores de conversão. Qual que é o teu problema aqui? Vamos supor que cada um aqui seja os R$500 que você me falou, e aqui são 1.500 de resultado final. Sim.
Logo, se você tivesse essas proporções que você tem que trabalhar aqui, é que, ó, 40% da demanda é qualificada e 10% de propostas realizadas. Se você tivesse mais mensagens e mais coisas aqui, você teria um maior investimento de tráfego, só que não necessariamente o valor do teu serviço aumentaria. Correto? Então, por isso que eu estou falando do diluir o valor do serviço. Porque quando você vende 5 mil, você tem 3 mil de custo. Só que quando você vende 12 mil, 15 mil, 20 mil, você tem os 1.500 de custo, você sobe só o custo de tráfego. E isso vai diluindo o valor ali final. O que você tem que explicar para o cliente é que, para diluir esse valor final e compensar para ele vai ter que ter mais mensagem, que vai gerar mais pessoas qualificadas e que vai gerar mais propostas. Beleza. Henrique, tá bom, mas nenhum cliente quer investir mais que 1.500. Mas por isso você tem que trazer para ele clareza desses números, para que ele entenda a conta de como ele vai ter mais fechamentos. Porque não é milagre. Não existe investir 1.500 e faturar 15 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil só com esse trabalho. Você precisa encontrar e mostrar para o cliente qual a proporção que é feita aqui, quais etapas precisam melhorar no comercial para aumentar a porcentagem de fechamento, para aumentar... Eu já vou te fazer uma pergunta. Você sabe quantos por cento dos leads que você gerou efetivamente fechou? Não, eu sei que foi 3 vendas e... Exato, então você não tem os números na mão, e aí não tem como você mostrar essa conta para o cliente. Então, o seu trabalho só vai melhorar quando você tiver clareza disso aqui. E tipo assim, eu também tô no pensamento, todo cliente que eu fechar, a primeira coisa que eu vou fazer é implantar um CRM, porque todos os clientes que eu tenho, eu nunca fechei com CRM. Entendeu? Se você não tiver clareza desses números, você só está fazendo anúncio por fazer, Luan, sendo bem sincero. E eu quero aqui que vocês melhorem, e talvez seja essa a evolução que você busca no seu trabalho. Se não tem clareza dos números, é um trabalho genérico, é um trabalho básico. E aí vai da tua força agora de trabalho de entender quais são os caminhos para entender esses números e conseguir fazer essa melhoria aqui. O meu erro está sendo metrificar pelo que o gerenciador me mostra. Tipo assim, ele recebeu 90 mensagens, só que, tipo assim, eu preciso ter um CRM, entendeu? Exatamente. Entendeu? Hoje o que eu não entendo, quando você tem um CRM e implanta para o cliente, você paga o custo dele acessar, de você acessar, como que eu entro funciona? Pela conta do cliente, normalmente. Uhum. No seu computador em casa. Ou esse cliente me dá acesso e ele paga pelo acesso, ou... É que assim, é bem... Sendo bem específico, depende do CRM, tá? Mas às vezes você vai abrir uma conta só para visualizar. Você pode entrar tanto na conta do cliente quanto de algum colaborador. Mas aí às vezes você paga por vendedor ou por uma central ali, mas vale a pena até... Chama o pessoal da Como, chama o pessoal lá do Tintim, etc. Faz reunião com eles e pede para eles te explicarem isso. Que eles vão te explicar os valores, como metrificar, como aplicar na equipe. Ô, Henrique, isso aí que você me mostrou é o que, tipo assim, quando entra um cliente menor aí, vocês aplicam, tipo assim, de como falar para ele investir mais? Não sei se eles têm uma resistência maior, tipo, eu tô falando do cliente, tipo assim, que investe R$2.000 no seu serviço. Às vezes eu faço essa conta do jeito que eu fiz aqui no Flow, na própria reunião com o cliente. Explicando para ele como... É esse o jeito que eu explico como que ele tem que olhar para o investimento de tráfego. Porque se já olhou com jeito de custo, já não vai aumentar, já não vai dar certo. E, cara, não tem como ter um resultado gigante desse, um bom resultado, sem eles entenderem como é o processo efetivamente de anúncio. Todas as vezes que eu não fiz isso, deu errado. Sim. Acho que no onboard, na primeira reunião, já tem que deixar isso claro, né? Eu falo isso até na reunião de vendas mesmo. Então, tipo assim, de ver o tráfego como investimento, né? Sim. Não, beleza, então. Me ajudou muito. Obrigado, viu? Fechou? Tamo junto. Rapaziada, bom restinho de tarde para vocês, bom trabalho por aí. Quem precisar de alguma coisa, só chamar no WhatsApp. Henrique, uma questão totalmente fora, vocês ainda estão se reunindo lá no Discord? No Discord? Ainda estão ou não? Às vezes sim, às vezes não, mas a gente pode combinar de voltar a entrar novamente. A gente entrou ali no final do ano, alguns dias, mas acho que janeiro aqui eu ainda não entrei, por exemplo. Tá uma correria bem maluca aqui, eu tô meio sem tempo, mas a gente pode voltar a entrar lá sim. Geralmente a gente não perguntou qual horário mais ou menos vocês entram no Discord.
Geralmente eu só consigo entrar às sextas-feiras, então ou sexta tarde ou sexta de manhã ali. Fechou? Fechou. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado pela Um ajuda. abraço para vocês. Valeu.